Meus irmãos, eu convido vocês a Lucas capítulo 2, versículo 25 a seguir. A nossa reflexão dessa noite se encontra em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 25. Uma porção das Escrituras para a nossa meditação. Os irmãos encontraram, amém? Está escrito: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Versículo 33. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína quanto para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Amém, irmãos? O tema da mensagem hoje é Cristo e a plenitude das promessas de Deus. Cristo e a plenitude das promessas de Deus. Como vocês sabem, ou para quem não sabe, nós estamos numa série de mensagens chamada As Excelências de Cristo, onde estamos meditando aqui nesses domingos a respeito do Cristo que nos é revelado pelas Escrituras, suas características, seus atributos, suas atribuições e como devemos proceder diante dessas verdades eternas, ou como que esses atributos, essas características, essas qualidades devem refletir na nossa vida de fé. E hoje eu quero falar sobre Jesus como este que veio cumprir tudo aquilo que Deus tinha prometido ao seu povo. Eu quero falar sobre Cristo como a plenitude das promessas de Deus. Ao olharmos para as Escrituras, nós percebemos que Cristo é a encarnação da palavra dos profetas e de todas as profecias proferidas a respeito da salvação proveniente de Deus. Por isso, Cristo é a boa dádiva, Cristo é o dom de Deus para a salvação não só de Israel, mas para todos os povos da terra. Jesus é a pessoa mais importante dentro da linhagem abraâmica. Abraão foi aquele que Deus prometeu, lhe fez uma promessa que através da sua descendência, ele iria abençoar todas as famílias da terra. Por isso que começa lá em Gênesis, no capítulo 12, com um homem por nome de Abraão, vai terminar lá em Apocalipse com a terra inteira sendo coberta pelo conhecimento do Senhor. Isso, meus irmãos, só é possível por causa de Cristo. Nele, por ele e através dele, todas as promessas são concretizadas. Em Jesus, os anseios de Deus de ter um povo sacerdotal, um povo que se chama pelo seu nome, de ter um povo com a lei gravada nos seus corações, em Jesus, em Cristo, todas as promessas do Senhor são concretizadas. Por conta disso, muitos homens e mulheres de Deus que antecederam a Jesus esperavam a concretização dessas promessas. O Allen Wood, do livro As Excelências de Cristo, que nós estamos usando aqui para embasar a nossa série, ele diz que
Cristo, ou o Messias, ele é o anseio de todos os santos do Antigo Testamento. Então, muitos aguardavam com expectativa a realização, o desdobramento do plano eterno de Deus. E um destes que aguardava essa bendita esperança, aguardava essa promessa se concretizar, é Simeão, o ancião de Israel. Esse homem, do texto que nós lemos, ele entende a dimensão dessa realidade salvífica sobre o Messias. E não somente isso, mas a fé, a esperança e a vida de devoção desse homem aqui nos ensinam muitas lições que eu quero explorar com vocês aqui nessa noite. Bom, o texto que lemos nos mostra um acontecimento extremamente importante, maravilhoso e impactante. O evangelista Lucas, que é o autor, é o único autor do Novo Testamento que vai falar desse acontecimento aqui. Nenhum outro evangelho menciona o acontecimento que nós lemos. Essa fala, então, ela é muito particular do evangelho de Lucas. Então, Lucas, ele também vai trazer alguns acontecimentos que não são narrados e descritos em nenhum outro evangelho. A pergunta que se levanta é de onde que Lucas teria tirado essa história, né? Porque Marcos, que é o evangelho que ele usa como base, Marcos não fala sobre esse acontecimento. Mateus também não. João, que vai ser escrito depois de Lucas, tampouco. Então, de onde Lucas teria tirado essa história, essa narrativa que nos mostra ali um encontro muito particular entre os pais do menino e um homem chamado Simeão? O John Stott, ele diz que por conta do trabalho investigativo de Lucas, ele teria visitado Maria na sua residência e recolhido algumas informações exclusivas sobre a infância de Jesus. Então, isso explicaria alguns detalhes muito particulares. Só quem estava realmente envolvido nos eventos poderia fornecer tantos detalhes como que aparece aqui no texto. Então, essa tese de John Stott aqui, ela faz muito sentido. Maria, a mãe de Jesus, pode ter relatado, transmitido a Lucas essa experiência com Simeão. O objetivo do autor Lucas, ao narrar este episódio, é dar aos seus leitores do seu evangelho provas claras e evidentes que Jesus, de fato, é o Cristo. Jesus, de fato, é o Messias. Jesus, de fato, é o Salvador do mundo. Outro detalhe importante que fica evidente aqui nesses primeiros capítulos do Evangelho de Lucas é o fato que parece que Lucas ele tem interesse em apresentar ao seu público-alvo esse grupo de pessoas que são fiéis a Deus, que preservam uma esperança e uma ardente expectativa na vinda do Messias. Alguns teólogos chamam de a comunidade carismática pré-messiânica. Eu estou me referindo a esse grupo de pessoas aqui, até o capítulo 2 do Evangelho de Lucas, que são apresentadas que não aparecem em outros evangelhos, como, por exemplo, Isabel, Zacarias, o próprio Simeão que nós lemos, Ana também vai aparecer, Maria, José, enfim. Essa comunidade carismática porque eles vivem na dinâmica do Espírito. Ou seja, eles profetizam, eles recebem palavras do Espírito, eles são direcionados pelo Espírito e eles vão viver essa realidade do Espírito antes de Pentecoste. Não sei se você lembra, lá em Atos capítulo 2, nós temos o derramamento do Espírito sobre a igreja, então o derramamento pleno, e essa comunidade aqui, eles vão viver a realidade do Espírito antes do derramamento completo, lá em Atos dos Apóstolos. Por isso que essa é uma comunidade carismática. E ela é pré-messiânica porque eles aguardavam a manifestação do Messias de Israel. Então esse grupo de pessoas aqui, eles são aqueles que a Bíblia chama de os remanescentes fiéis, ou o remanescente fiel. Então, para entendermos esse conceito, nós precisamos olhar para a história narrada nas Escrituras.
muito tempo antes de Jesus nascer, Deus tinha escolhido a nação de Israel e Deus estabeleceu com eles uma aliança. Mas nem todos que nasciam em Israel, eles eram verdadeiramente crentes no Senhor. Esse é um grande detalhe. Isso foi assim desde sempre. Nem todos que nasciam em Israel eram verdadeiramente crentes. O povo, por diversas vezes, vai transgredir a aliança com o Senhor. O povo vai quebrar a aliança recorrentemente. Então nós vemos lá no deserto, no momento do Sinai, onde Deus fala e tal, e o povo diz assim, olha, nós vamos fazer tudo o que Deus disser, nós vamos seguir, nós vamos... E em Êxodo capítulo 32 mostra o povo quebrando a lei de uma maneira terrível, fazendo um bezerro de ouro. E a gente vai ver na história de Israel isso acontecendo de maneira totalmente recorrente, né? Então, depois que eles vão se sedentarizar na Terra Prometida, quando eles alcançam a promessa, você vai ver a época dos juízes, por exemplo, o povo volta e meia se voltando para ídolos, deixando o Senhor, quebrando a aliança e tudo mais. Depois disso, do tempo do juiz, vem a monarquia. E a monarquia, nós temos momentos de reis que eram piedosos, como Davi, Josias, Ezequias, por exemplo, que invocavam o nome do Senhor, que adoravam o nome do Senhor. Mas também a história da monarquia mostra que tiveram muitos reis ímpios, pecaminosos, com seu coração totalmente voltado às coisas dessa terra e se desviaram, e o povo quebrava a aliança. É nesse contexto que Jeremias, nesse contexto de apostasia, nesse contexto de instabilidade espiritual, que Jeremias ele vai profetizar dizendo que Deus estabeleceria uma nova aliança com a casa de Israel, onde ele escreveria as suas leis no coração do seu povo. Jeremias está apontando para o tempo futuro, onde Deus proveria para si um sacrifício perfeito. Ele estabeleceria uma aliança que agora não poderia ser mais quebrada. Nesse tempo de instabilidade que o povo vai passando no decorrer da sua história, é importante destacar que, mesmo em meio a tanta instabilidade, mesmo em meio à corrupção, mesmo em meio à apostasia, o Senhor sempre teve aqueles poucos que preservaram a sua fé e a sua esperança ao longo da história. Deus nunca ficou sem alguém que preservasse a sua fé e invocasse o seu nome. Mesmo nos momentos de maiores crises que Israel enfrentou. Simeão é um destes. Ele é um remanescente. Remanescente é aquele que permanece, é aquele que preserva a sua fé, é aquele que mantém a sua esperança. Mesmo com todo mundo abandonando, mesmo com todo mundo apostatando, desviando, o remanescente, ele continua guardando a sua fé e a sua esperança no Senhor. E eu creio, meus irmãos, que isso é algo que devemos buscar intensamente nesses dias. Em uma época de muita imoralidade, corrupção, relativismo, frieza, para muitos o errado se tornou certo e o certo se tornou errado, uma época de inversão de valores. E nós sabemos que o mundo sempre foi assim. Na verdade, a imoralidade não é de agora. Sempre na história houveram situações como essa. Mas fato é que o Senhor sempre contou com os seus remanescentes fiéis. Homens e mulheres que, antes de mais nada, temem a Deus e preservam a sua fé e esperança no Senhor. Os remanescentes são aqueles que vão participar ou estão participando daquilo que Deus está fazendo na terra. Eu não sei você, mas eu não quero ficar de fora daquilo que Deus está fazendo.
E a minha oração nesses dias é: Senhor, não me deixa de fora daquilo que o Senhor está fazendo. O que o Senhor está fazendo? O que o Senhor está fazendo na nossa cidade? O que o Senhor está fazendo nesse bairro? O que o Senhor está fazendo nessa comunidade? Eu não quero ficar de fora. E o mais maravilhoso disso, meus irmãos, é saber que Deus não precisa de mim para nada. Deus não precisa de você para nada. Desculpa se você pensa o contrário, mas Deus não precisa de você, sabe por quê? Porque Deus, Ele é autossuficiente. Essa é uma das suas qualidades, é uma das suas excelências. Deus é totalmente autossuficiente. Mas perceba, Ele graciosamente nos inseriu no seu plano e Ele nos concede de maneira generosa a oportunidade de seres falhos como eu e você, de nós podermos participar e cooperar daquilo que Ele está fazendo na terra. Isso é um privilégio. Nossa reflexão começa a partir do versículo 25. Mantenha a sua Bíblia aberta se você quiser, eu acho que vai ser melhor. E aqui, a partir do versículo 25, eu encontro algumas características muito interessantes que eu gostaria de enumerá-las para que possamos compreender melhor a mensagem. O texto diz: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Esse texto não nos mostra informações muito particulares, como quem era a família de Simeão, o que ele fazia exatamente. Mas as informações que nós temos aqui, elas nos mostram, como eu citei anteriormente, que Simeão é um crente verdadeiro. E a primeira característica que eu quero destacar aqui no texto é que Simeão é um homem justo. Justo. Justo aqui é no sentido de ser alguém que busca ser reto aos olhos de Deus. É alguém que busca caminhar em retidão da palavra de Deus. É alguém, como eu disse há um tempo atrás sobre José, com seu coração alinhado com o coração de Deus. Ser justo aqui é deixar que a sua vida seja um reflexo da palavra e do coração de Deus. Nós, como discípulos, precisamos desenvolver essa característica de pessoas que caminham em retidão aos olhos do Senhor. Nós não somos justos porque somos bonzinhos. Nós não somos justos porque somos alguma coisa. Nós somos justos porque fomos justificados por aquele que é justo. E agora, meus irmãos, justificados por aquele que é justo, nós devemos caminhar em justiça, caminhar em retidão, caminhar em verdade. Como o mundo carece, nesses dias, de homens e mulheres que caminham em retidão com a palavra. Como o mundo carece de pessoas que tenham o seu coração alinhado com o coração de Deus. Pessoas que não abrem mão dos seus valores. Pessoas que não negociam. Pessoas que caminham em verdade e justiça. O mundo carece. A segunda característica de Simeão, está ali no texto, é que ele é piedoso. Ele não é somente justo, ele é piedoso. Piedoso significa ter uma vida de devoção ao Senhor. Ou seja, Simeão é alguém que orava, Simeão era alguém que jejuava, Simeão é alguém que ia ao templo, Simeão é alguém que tinha uma vida totalmente voltada para Deus de maneira prática. Simeão era intencional no seu relacionamento com Deus. Não é somente uma crença superficial, ou uma tradição religiosa que ele recebeu dos seus pais, que ele herdou dos seus pais. Não. Ele vivia intensamente a sua fé no Senhor. E eu acho bem interessante falar isso, sabe por quê, irmãos? Porque nesse contexto aqui, do judaísmo do primeiro século, a fé e a cultura do povo
eram coisas interligadas. A fé e as práticas religiosas eram coisas culturais, eram expressões culturais. Por quê? Porque a pessoa recebia a tradição do seu pai, que tinha recebido do pai dele. Isso por causa da aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. Então isso era transmitido de pai para filho. Então o menino já era circuncidado, ele já nascia, ele já crescia dentro dessa formatação religiosa, dentro daquela tradição religiosa. Então nesse meio existiam pessoas que não eram crentes de coração. Existiam pessoas que não eram crentes no Senhor. Como Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 9, nem todos que nascem em Israel são israelitas. Ou seja, nem todo mundo que está dentro desse círculo geográfico é crente, é um verdadeiro crente no Senhor. Então, muitas vezes, eles eram crentes, ou muitos deles eram crentes porque seus pais eram, porque os seus vizinhos eram, porque os seus parentes eram. Iam ao templo, iam à sinagoga, porque todo mundo frequentava, todo mundo estava indo. Era cultural. Aqui, irmãos, aqui nós temos alguém diferente. Alguém que não é crente por conveniência. Só porque seus pais eram crentes. Seus amigos. Simeão é alguém que busca viver ou ter uma vida de verdade com Deus. Simeão tem uma fé genuína, uma fé autêntica, e é por isso que ele é intencional. Irmãos, a fé autêntica, ela faz total diferença na nossa jornada de fé. Porque uma fé genuína nos leva a avançar, nos leva a progredir, nos leva a perseverar em meio às dificuldades, enquanto que uma fé por conveniência é uma fé fraca. É uma fé que nos deixa parados, que nos deixa estagnados. Por isso, não se contente em carregar apenas uma tradição religiosa que foi passada para você. Não se contente com uma vida superficial diante de Deus, mas busque conhecer, preste atenção nisso, busque conhecer o Deus que se permite ser conhecido. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele se permite se dar a conhecer. E nesse processo de conhecê-lo, nós vamos sendo transformados. Sabe o que o profeta Jeremias é o profeta um dos que eu mais gosto. E ele diz assim, Deus fala através de Jeremias, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus estabelece uma aliança e Ele diz assim, ei, vocês vão me encontrar, mas quando vocês me buscar verdadeiramente. Vocês vão me encontrar, mas se vocês buscarem de todo o vosso coração. Deus é o presente daqueles que o buscam verdadeiramente. À medida que nos aproximamos da sua vontade e propósito para a nossa vida, nós vamos sendo transformados. Não se contente com a superficialidade, meu irmão. Deus está falando nesse lugar, nessa noite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Não se contente com uma fé por conveniência. Não se contente com uma mera religiosidade superficial. Não se contente. Busque ter e desenvolver uma vida de devoção ao Senhor. Ah, Kleber, mas eu tenho tanta dificuldade de orar, eu tenho tanta dificuldade de fazer as coisas para Deus. O que eu devo fazer? Eu aprendi desde cedo que nós, como discípulos, nós precisamos nos expor a lugares, a meio e a situações que vão gerar fome de Deus em nós. Sabe por que você não tem fome de Deus? Você está empanturrado com as coisas desse mundo.
Você está empanturrado. A sua alma está empanturrada. Você consome só as coisas dessa terra, você consome só coisas inúteis, coisas superficiais que não te edificam em nada. É como você encher a sua barriga com chips, com bolacha. Você não tem fome de comida de verdade. Vou repetir, se expõe a meios, a lugares e a situações que vão gerar fome de Deus em você. Leia a palavra, preencha sua mente com a palavra de Deus, preencha sua mente com louvores, venha ao templo. Eu estou cansado, vem, aqui tem comunhão, aqui tem graça, aqui tem oração, aqui você é tocado, e o Espírito de Deus está nesse lugar. A terceira marca que encontramos na vida de Simeão, ainda no versículo 25, é que ele é esperançoso. A Bíblia diz, ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Esperar a consolação de Israel, leia-se esperar o Messias. A consolação de Israel nos remete a uma promessa que foi feita lá no Jardim do Éden, quando Deus disse que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ou o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ao longo da história do povo de Deus, essa promessa, que começa com uma semente, ela vai se ampliando, ela vai sendo amplificada. Ela vai ganhando novos contornos. Os profetas vão dando novos contornos a essa palavra, a essa profecia. Até que chega o ponto onde ela vai ficar desenvolvida, essa promessa. Onde os profetas vão dizer que o ungido de Deus, ele recolocaria as coisas no seu devido lugar. E era isso que Israel esperava. Era isso que muitos esperavam. A consolação de Israel, Deus enviaria um mediador perfeito que nos devolveria a relação com Deus e que reorganizaria o equilíbrio de todas as nossas relações. E é por isso que Simeão aguardava. É por isso que ele nutria a sua esperança. E o texto nos mostra, meus irmãos, que a esperança dele era tão grande, Simeão não organizava a sua vida em torno de coisas supérfluas. Simeão não organizava a sua vida em torno do último produto a ser anunciado. Simeão não organizava a sua agenda, a sua vida em torno das riquezas dessa terra. Simeão não organizava as suas expectativas em torno da possibilidade de experimentar 1001 experiências de prazer que a vida pode oferecer. Ele aguardava o suprimento das suas carências espirituais. Ele aguardava a promessa do Messias. E com isso, irmãos, eu não estou afirmando que suprir carências temporais não fosse importante para Simeão, nem que ele não desejava suprir alguma delas. O que eu estou dizendo é que Simeão nos é exemplo no sentido que ele não ansiava por essas coisas, mais do que ele ansiava pela plenitude da promessa de Deus. A promessa do Senhor. A promessa que dizia que Deus iria enviar o seu ungido, o seu Cristo. É por este anseio que este homem estava vivendo. É por essa esperança que ele estava gastando a sua vida. Por isso que eu penso que cabe a pergunta retórica aqui. Pergunta retórica porque você não precisa responder para mim, precisa levantar a sua mão. Se você fizer isso é por conta própria, ok? Mas eu acho que cabe aqui a reflexão. Pergunte para si mesmo, qual é o anseio do seu coração nesses dias? O que move você? O que tem movido você? Se a sua resposta não for Cristo, algumas coisas precisam ser ajustadas em você. Mas o Senhor está aqui para fazer isso nessa noite.
Uma oração comum nesses dias aqui, que as pessoas faziam, era: Senhor, que eu possa ver o Messias, que os meus olhos possam contemplar a consolação de Israel. As pessoas faziam essa oração. Certamente Simeão também fazia. Simeão é este que está esperando a consolação, está esperando o cumprimento da promessa. Por isso é importante destacarmos não somente o que ele esperava, mas de onde ele esperava a sua salvação. Simeão é um crente que tem o seu coração ancorado naquilo que é eterno, na salvação que vem do alto, na salvação que provém de Deus. Por isso que as expectativas de Simeão não estão postas naquilo que é transitório, naquilo que é passageiro, naquilo que é supérfluo, mas exclusivamente naquilo que é eterno. Se depositarmos, irmãos, as nossas expectativas, esperanças naquilo que é temporal e passageiro, nós nunca estaremos satisfeitos. Nós nunca estaremos em paz. Sempre haverá um sonho a mais a ser realizado. Sempre haverá uma coisa a mais para você buscar, para você alcançar. Sempre haverá algo a mais. Você nunca estará satisfeito. O seu coração nunca vai estar descansado verdadeiramente. Sempre haverá um vazio. Sempre haverá uma insatisfação. Mas agora, se depositarmos as nossas expectativas e esperanças naquilo que é eterno, ou seja, em Cristo, nós conseguimos ter paz com Deus e desfrutamos da satisfação que há nele. Onde estão ancoradas as suas expectativas? Onde estão ancoradas? Onde está ancorada a sua esperança? Simeão depositava em Cristo. Por isso é interessante notar, e eu quero chamar a sua atenção, principalmente para o fato que Simeão é alguém que vivia de acordo com a sua esperança. Isso daqui é muito interessante também. Ele vivia de acordo com aquilo que ele esperava. Por quê? Simeão é alguém justo, com uma vida de devoção, alguém que espera o Senhor, alguém piedoso. Ou seja, a vida diária, as práticas de Simeão, a sua devoção, a sua fé, é um reflexo da sua esperança. E o que fica para nós é, será que a nossa vida diária, será que as nossas decisões são um reflexo da nossa esperança? Será que nós estamos vivendo de acordo com aquilo que estamos esperando? Tem muita gente que diz que está aguardando Jesus, está esperando Jesus, está esperando a volta de Cristo, mas a sua vida diária, as suas decisões, as suas ações, não refletem essa esperança professada. Vivem como se Jesus não fosse voltar. Esse desalinhamento entre o crer e o praticar se dá porque a ideia da vinda de Cristo para muitos é apenas uma crença teológica e não uma verdade absoluta em seus corações. Eu vou repetir isso. Esse desalinhamento entre o crer e praticar se dá porque para muitas pessoas a ideia da vinda de Cristo é apenas uma crença teológica, mas não uma verdade incandescente em seus corações. Para Simeão, a vinda de Cristo é uma verdade absoluta. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Não é uma crença teológica, é uma convicção do coração. É uma convicção que o faz queimar de amor, de dedicação e de zelo pelo Senhor. É uma convicção. Por isso, irmãos, Simeão é para nós um arquétipo, um modelo de como devemos viver a nossa jornada nesses dias que antecedem a vinda de Jesus. Somos chamados para sermos pessoas justas, no sentido de caminharmos em retidão diante do Senhor.
Somos chamados para sermos piedosos, no sentido de viver uma vida de devoção sincera. Somos chamados para ser esperançosos e viver de acordo com a nossa esperança. Mas também o que eu quero destacar aqui é que Simeão, diante de tudo isso que eu falei para vocês, é alguém que tem uma vida no Espírito. Essa é a quarta característica, conforme o texto. A Bíblia diz que o Espírito estava sobre ele. Simeão desfrutava de uma vida de dependência do Espírito de Deus. O texto diz na sequência, no versículo 26, ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, olha só, tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Olha que interessante. Lucas descreve Simeão como alguém que vive na dinâmica do Espírito. Ele ouve, ele é guiado, ele obedece. Ele vive na dinâmica do Espírito Santo. O que move Simeão é o Espírito Santo de Deus. O que move Simeão é o Espírito de Deus. Trazendo isso para a nossa realidade, eu estava refletindo nessa tarde, irmãos, como nós precisamos nos mover no poder do Espírito. Como nós precisamos ser direcionados pelo Espírito nesses dias. Infelizmente no Brasil, o neopentecostalismo manchou um pouco, ou distorceu a ideia do que é ser cheio do Espírito Santo. Nós vemos por aí verdadeiras aberrações acontecendo em algumas igrejas. E isso é atribuído obra do Espírito Santo, enfim. Então algumas pessoas acabaram desenvolvendo uma certa resistência à realidade do Espírito. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Eu queria que você gravasse nas tábuas do seu coração o que eu vou falar agora. Não é porque algumas pessoas estão fazendo errado que nós vamos deixar de fazer o que é certo. Precisamos urgentemente ser cheios do Espírito, direcionados pelo Espírito. Ser cheio do Espírito é ser revestido de poder. Ser revestido de poder do alto, do poder de Deus, para testemunharmos com ousadia o Evangelho eterno. Esse é o motivo pelo qual a igreja ela é potencializada pelo Espírito de Deus. Para que a gente possa pregar com fé, com ousadia, com graça. Simeão é um homem guiado pelo Espírito. Nós precisamos, irmãos, desejar ser cheios do Espírito. Nós precisamos voltar a desejar ser batizados com o Espírito. Gente, eu sou de uma época, não é saudosismo, tá bom? Não é saudosismo, eu garanto. Mas é só para você entender, eu sou de uma época, 2007, 2008, quando me converti, os jovens da minha igreja, irmãos, era tudo maluco. Eram todos desesperados. Sabe por quê? Para serem cheios do Espírito Santo. Para serem batizados com o Espírito Santo. Para viverem uma vida no sobrenatural. Isso era o motivo das nossas conversas, das reuniões. Quem não é batizado com o Espírito Santo? Vem cá, vem cá. Era algo mais ou menos assim. Os jovens, os irmãos, havia um anseio pelo derramamento do Espírito. Nós desejávamos romper no sobrenatural.
Eu lembro que eu tinha um amigo que nós subíamos um monte. Quem já foi em monte, aí, irmão? Ó, tem uns crentes raiz aí. Irmão, não tem nada de sobrenatural no monte, tá bom? O pessoal fala as coisas, né? A folha abrir e tal. Até acontece uns negócios, mas a gente ia, irmãos, a gente ia porque a gente queria dar uma extravasada, assim, né? Então, lá na igreja, era complicado, às vezes os jovens ficavam berrando lá, então a gente subia um monte, ia lá no meio do mato. E aí lá nós encontrávamos outros irmãos de outras congregações, e era um crente mais maluco que o outro. Mas, irmãos, no meio de tudo isso, havia muita sinceridade. Havia muita transparência. Talvez não tinha muita teologia, mas tinham corações quebrantados diante de Deus. E as orações que nós mais ouvíamos é: Senhor, enche-nos com teu Espírito, porque nós queremos ser usados por ti. Enche-nos com teu Espírito, reveste-nos com teu Espírito. E eu lembro que nós saíamos daquele monte, irmão, tudo maluco. Nós queríamos ganhar o mundo para Jesus. Nós queríamos pregar o Evangelho. Eu lembro que certa feita nós íamos passar pelaquela boate, a Metrô. Quem é que lembra da Metrô aqui? Ó, tem aí uns das antigas aí também, né? Metrô denuncia a nossa idade, irmãos. E eu lembro que certa feita a gente desceu e eu avistei um rapaz que eu conhecia na época que eu estava no mundo, e a gente fazia farra junto, a gente ia para a festa junto, e ele estava com umas 10 pessoas em torno dele. Ele estava bebendo, estava fumando e sentado numa mureta daquele colégio que tem lá na frente, ou lá perto. E eu lembro que eu senti um impulso, uma direção de Deus de ir lá falar com aquele cara, no meio de todo mundo. Irmão, foi meio constrangedor, eu confesso para vocês. Mas eu fui, irmãos. E eu comecei a pregar. Eu parei a conversa, o que eles estavam falando, sei lá, coisas inúteis. Eu parei a conversa e chamei ele: ô fulano, então. E comecei a pregar o Evangelho na frente de todo mundo. Ficou aquele silêncio assim, sepulcral, assim. E aí eu falei o que tinha para falar e nem lembro direito, mas eu lembro que eu preguei para ele e eu saí. A gente saiu. Armamos a granada e deixamos lá a granada. E, resumindo a ópera, que eu quero falar para vocês. Algum tempo depois, eu descobri que esse rapaz ele se converteu. Naquele dia, no meio daqueles olhares, né, todo mundo olhando para a gente, todo mundo meio que olhando para mim, principalmente, e meio que querendo fulminar a minha vida. Mas eu olhei para o olho dele e eu vi que ele foi tocado pelo Espírito Santo. Eu vi. Ele não falou nada, ele ficou meio assim, mas está tudo bem. Depois de um tempo eu descobri que ele se converteu. E eu não estou jogando confete em mim mesmo, tá? Isso não tem mérito nenhum. Mas o que eu quero salientar, irmãos, é que quando nos movemos no Espírito, o Senhor nos usa para o cumprimento do seu propósito. Enquanto muitos são guiados pela carne, pelas suas paixões, pelos prazeres dessa terra, nós, discípulos, somos guiados pelo Espírito de Deus. Somos guiados pelo poder de Deus. Por isso, Mosaico, nessa noite, se você puder gravar uma frase do que eu falei, grave isso. Precisamos nos mover no Espírito nesses dias. Amém? Olha só, ele recebe uma revelação, uma palavra do Espírito, que ele não morreria enquanto não contemplasse o Cristo. Ô sujeitinho mais bem-aventurado este. Ele recebeu uma palavra. Simeão, você não vai morrer enquanto não chegar ao Cristo. Olha só que interessante. Isso reforça a ideia que Simeão não é somente alguém justo, alguém piedoso, alguém esperançoso, alguém que tem o Espírito, mas também Simeão é um amigo de Deus. Quinta característica de Simeão, um amigo de Deus. A palavra
A palavra diz em Amós 3:7 que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Esse versículo, irmãos, nos mostra, deixa evidente que tudo que o Senhor faz ou está para fazer na terra, ou deseja fazer, Ele comunica os profetas, os seus servos. Mas veja, antes do profeta ser servo, o profeta é o amigo de Deus, é o amigo do Senhor. O Senhor não compartilha o seu coração com todos, mas com aqueles com quem Ele pode contar e confiar. O Salmo 25 diz que o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Olha que salmo maravilhoso. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. E nós precisamos entender que Deus, Ele não tem filhos prediletos, mas Ele tem amigos íntimos. Todos nós somos iguais diante de Deus. Deus não tem filhos prediletos. Nós somos co-herdeiros com Cristo, está tudo certo. Mas Deus tem amigos íntimos. Deus tem amigos que Ele pode compartilhar o seu coração e os seus anseios. Amigos que não apenas obedecem meramente por uma questão religiosa, mas amigos que obedecem e o servem porque o amam. A pergunta que fica é: quem temos sido nesses dias? Apenas meramente filhos que não têm intimidade com seu pai? Ou amigos do Senhor? Filhos que se aproximam em intimidade com o Senhor nesses dias? Na continuação, para a gente caminhar para o final, versículo 7, quer dizer 27, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus dizendo. Então, Simeão, guiado pelo Espírito de Deus, ele vai ao templo exatamente na hora que os pais do menino, Maria e José, estavam lá para apresentar Jesus e oferecerem os sacrifícios que a lei determinava. Eu gostaria que você visualizasse essa cena agora. O ancião, muito possivelmente, não é um sacerdote, não tem nenhuma função sacerdotal, porque senão Lucas informaria isso aqui no texto. Apenas um crente sincero, que estava aguardando a promessa de Deus, com ardente expectativa. Esse homem, guiado pelo Espírito, vai até o templo, encontra os pais do menino, pede aos pais do menino que lhe deem o menino para que ele possa segurar nos seus braços. Então ele tem um discernimento que esse menino, Jesus, é aquela criança, é o Messias de Israel, é a salvação enviada por Deus. Enquanto muitos enxergavam uma criança sendo carregada pelos seus pais, Simeão profeticamente viu a salvação de Deus. E agora, este ancião, com o menino nos seus braços, possivelmente com seus olhos marejados, com a alegria de ter vivido para ver o Salvador, de segurar o Salvador em seus braços, com a alegria de perceber que ele gastou a sua vida por um propósito que valeu a pena. Ele vai expressar agora um cântico, esse é o quarto cântico registrado por Lucas. Ele diz: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu posso morrer tranquilo agora. Eu zerei a vida. Eu zerei o game. Posso morrer tranquilo agora, sabe por quê? Porque quem viu Jesus, quem encontra Jesus, o Cristo não precisa de mais nada. Quando ele se encontrou com Jesus, ele disse: Senhor, pode despedir em paz. Em outras palavras, eu posso morrer agora. Eu encontrei o sentido da vida. E quem encontra o sentido da vida, que é Cristo, não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Como a gente cantou aqui hoje, não precisa de mais nada. Nenhum tesouro dessa terra
pode nos dar aquilo que Cristo nos dá. Nenhum prazer dessa terra pode nos oferecer aquilo que Cristo nos dá. Quem tem Cristo tem tudo. Quem tem Cristo encontrou o sentido da vida. Ele continua no versículo 30. O louvor pode subir, por favor. Nós vamos caminhando para o final. Versículo 30. Gostaria que você me desse sua atenção de presente nesse final agora. A gente já vai orar. Já vamos caminhar para o final. Versículo 30. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, a luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. Veja a percepção que Simeão tem sobre o ministério do Messias. Ele vai exaltar agora as excelências de Cristo e as excelências da salvação proveniente de Deus. Ao olhar para aquele menino, Simeão está vendo a grande salvação de Deus. E olha, observe a percepção que ele tem sobre a salvação. Ele diz: os meus olhos viram a tua salvação, que tu preparaste. Simeão é alguém que discerne, primeiro, que a salvação é obra de Deus. Ou seja, a salvação não é obra humana. A salvação não é obra de um pastor, não é obra de um padre, de um líder religioso. A salvação, ela provém única e exclusivamente de Deus. É Ele que nos fornece. A glória, quando falamos sobre salvação, pertence toda a Deus. O mérito é todo dele. Simeão tem essa percepção que a salvação é uma obra que vem de Deus. E segundo, ele entende que a salvação, isso aqui é interessantíssimo, ultrapassaria os limites fronteiriços de Israel. A visão dele é algo que extrapola as perspectivas judaicas e israelitas mais restritas do contexto do Novo Testamento. Muitos judeus, nesses dias aqui, tinham a tendência de ver Israel como o centro de todas as coisas. E que Deus, por ter uma aliança, ter estabelecido uma aliança com Israel, Deus abençoaria somente Israel e escantearia o mundo. Só que desde o começo da história da salvação, o objetivo do Senhor sempre foi as nações. Deus chama Abraão, como eu falei lá no início, Gênesis 12, e ele diz que em ti serão benditas, ou seja, através de ti, através da tua descendência, todas as famílias da terra. Então, o projeto histórico salvífico de Deus, ele já tinha em mente alcançar toda a terra, todos os povos da terra. Nesse projeto histórico salvífico, Deus já tinha em mente a salvação da minha vida e da sua vida. Deus já tinha em mente alcançar o Brasil. O Deus das Escrituras, ele fez sim um pacto com Israel. Mas o objetivo era toda a terra. Sempre foi. Deus sempre desejou e continua a desejar, continua desejando salvar-nos, resgatar-nos, transformar-nos, para que nós pudéssemos glorificar o seu nome para todos sempre. Esse é o objetivo de Deus. Versículo 33, e aqui eu encerro, diz assim: o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que dizia a respeito dele. Versículo 34, Simeão abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino, preste atenção, aqui eu encerro, mais meia hora. Este menino está destinado tanto para a ruína, quanto para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição.
Simeão entendeu que a maneira como que as pessoas se relacionassem com esse menino, no caso Jesus, Messias, resultaria necessariamente em sua queda, em sua ruína ou na sua elevação. Esse ponto é muito importante e nos mostra, e eu aprendo aqui, meus irmãos, é que não existe imparcialidade diante de Jesus. Diante dele, não existe neutralidade. Não tem como ficarmos em cima do muro. Ou você está com Jesus, ou você está com ele, ou não está. Ou você crê nele, ou ele é teu Senhor, ele é teu Salvador, ou você é um incrédulo. Não dá para ficarmos em cima do muro. Acerca de Jesus, acerca de Cristo, não tem como ficarmos em cima do muro. Não existe neutralidade. Não existe. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos. Ruína ou elevação? Ruína ou elevação? Muitos iriam cair. Aqueles que confiavam em suas obras. Aqueles que acreditavam que poderiam, através das suas obras, salvar a si mesmos. Os orgulhosos, os arrogantes. Os indiferentes. Estes iriam cair. Esses vão ser arruinados. E os humildes, aqueles que se colocam numa posição de humildade, subserviência, esses serão elevados. As coisas continuam sendo as mesmas hoje. As coisas continuam sendo as mesmas hoje. Por isso que eu penso que cabe a pergunta: o que Jesus significa para você? Jesus, ele é o teu Senhor. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Desculpa, eu não estou brincando aqui, eu estou falando muito sério. Ou Jesus, ele é teu Senhor, ou ele é o teu Salvador. Ele é mesmo o teu Senhor, o Senhor da tua vida, o Senhor da tua casa. Ou ele é alguém que funciona somente como um quebra-galho. Ou ele funciona somente como um step para você. Quando as coisas estão dando errado, quando tudo dá errado, daí você lembra, tem Jesus, então. Na vida cotidiana, eu não me relaciono com Ele. Eu não o amo, eu não adoro verdadeiramente, eu não o sirvo, eu não o temo. Eu não creio nele. Entenda, a maneira com que nos relacionamos com o Senhor causará a nossa ruína ou a nossa elevação. Sabe, irmãos, um dos principais efeitos do pecado se chama indiferença. Grave o que eu estou falando. Indiferença. E alguém já disse de maneira muito assertiva que o oposto do amor não é ódio, ira, nada disso. O oposto do amor é indiferença. Quantas pessoas hoje caminham indiferentes a Cristo? Caminham indiferentes à obra de Cristo, ao seu sacrifício. Indiferentes a Deus, indiferentes às coisas eternas. Jesus diz em Mateus capítulo 24, versículo 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Iniquidade é o pecado consciente. Iniquidade é o pecado deliberado. É quando eu sei que eu estou fazendo errado, mas eu continuo fazendo errado. E quando você não anda em retidão diante de Deus e segue pecando deliberadamente,
conscientemente. A sua mente e o seu coração vão sendo cauterizados a cada dia. O seu coração começa a ser petrificado a cada dia. A cada dia, a sua mente vai se cauterizando cada vez mais. E sabe o que acontece? Você vai se tornando cada vez mais indiferente às coisas de Deus. E uma vez que caminhamos indiferentes a essa realidade de quem Jesus é, do seu sacrifício, a nossa vida está fadada à ruína. Porque, como eu disse, não existe neutralidade diante de Jesus. Por isso, nós somos chamados nessa noite, irmãos, a termos uma vida diferente. Somos chamados para este lugar, a desenvolvermos essas características tão caras e tão preciosas. Sermos justos, sermos piedosos, pessoas que vivem de acordo com a sua esperança, pessoas cheias do Espírito Santo e amigos de Deus. Eu quero orar nessa noite. Eu quero orar nessa noite por você que se sente aquém dessa realidade ministrada aqui. Por você que talvez deseja ser melhor para o Senhor nesses dias. Você que sente a necessidade de mudança genuína. Você que tem orado. Senhor, você que tem dito, Senhor, eu quero mudar. Eu quero viver uma vida reta aos seus olhos. Eu quero parar de mentir. Mentir para mim mesmo, mentir para os meus líderes, mentir para os meus pastores. Senhor, eu quero viver uma vida de piedade, de verdade. Eu quero ter uma vida de devoção sincera ao Senhor. Eu não quero ser superficial, eu quero avançar, eu quero progredir, eu quero adentrar em águas mais profundas. Eu quero ter novas experiências com o Senhor. Eu quero ter mais fome pelo Senhor. Hoje eu não sinto fome pelo Senhor, porque eu estou empanturrado com as coisas dessa terra, com as coisas desse mundo. Eu quero ter fome por Ti, Pai. Eu quero ter fome pelo Senhor. Eu quero caminhar em intensidade na Tua presença. Eu quero viver de acordo com a minha esperança. Eu não quero somente cantar Maranata. Eu não quero somente cantar sobre a Sua vinda. Eu quero viver uma vida que comprova aquilo que eu acredito. As minhas crenças, a minha esperança. Eu quero ser melhor para Ti, Senhor. É por Você que eu quero orar. Eu gostaria de te convidar nesse instante a permitir o Espírito Santo sondar o seu coração. Talvez você está bem, está tudo bem com você, então comece a interceder, irmão. Você crê no poder do Espírito? Eu acredito que sim. Então comece a interceder. Se está tudo bem, comece a interceder agora. Eu quero pedir ao louvor para que eles possam nos conduzir em adoração agora. As meninas possam nos conduzir em adoração. E logo após esse louvor eu vou orar. Mas enquanto o louvor for ministrado aqui, eu gostaria que você orasse, rasgasse o seu coração diante de Deus agora, irmão. Rasgue o seu coração diante de Deus. Interceda, ore, coloque diante do Senhor todas essas questões. E eu creio que o Senhor vai nos tocar nessa noite, vai tocar a sua vida, amém? Vamos adorar.